Fala galera, tudo bem com vocês? Ontem tivemos o reencontro do Fernando Diniz com o Fluminense que ganhou a partida por 1-0 do Cruzeiro, rodada 29 do Campeonato Brasileiro, e o Fluminense ali respirando, saiu da zona de rebaixamento. E nós vamos falar um pouco desse jogo, falar também um pouco da coletiva do Fernando Diniz, mas antes disso, quero te pedir mais uma vez para você se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse link com os amigos, com a família. E aquele desafio, mais uma vez. Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar de Fluminense e Cruzeiro. Então, pega esse link e joga nos grupos de torcida, tanto do Fluminense quanto do Cruzeiro. E vamos ver o debate nascer aí, beleza? Vamos ver o que a galera acha, o que a galera vai comentar. E não se esqueça também, deixa aqui o seu comentário do que você achou do jogo e se você concorda ou não do que eu estou falando, se eu estou falando muita besteira, dá esse feedback que me ajuda muito a fazer os próximos vídeos também, beleza? Bem, galera, o Fluminense que não contou com o Thiago Silva fez muita falta, faz muita falta para o Fluminense. O Thiago Silva que é um líder dentro de campo, é um cara que joga muito, domina totalmente ali aquela zona defensiva, e o Fluminense com ele em campo tem um sistema defensivo mais sólido, até porque ele ajuda muito até mesmo na orientação de posição, de posicionamento dos seus companheiros. E ele continua sentindo uma lesão e por isso mais uma vez ficou de fora do time do Fluminense, e isso começa a preocupar um pouco até a torcida do Fluminense. Essa ausência do Thiago Silva que é muito sentida no time, né? Ele em campo, a zaga do Fluminense é outra. Com ele em campo é uma zaga mais sólida. Sem ele, é a zaga que nós vimos no jogo de ontem, uma zaga bem exposta, uma zaga bem frágil e que em determinados momentos do jogo entram em pane total. Os times entraram jogando bem aberto, cada um pela sua necessidade. Na verdade, o Fluminense com a necessidade de sair ali da zona de rebaixamento, com a necessidade de pontuar no campeonato, então precisou se expor mais um pouco. E o Cruzeiro que jogou um pouco mais aberto, acabou se expondo mais um pouco, mas aí não pela necessidade de fugir de um rebaixamento ou de estar indo atrás de um título, mas pelo esquema que o Fernando Diniz tem de jogo. A ideia que ele tem de jogo expõe muito os seus times. E ontem não foi diferente, embora ele tenha falado na sua coletiva que o Cruzeiro foi mais perigoso, que o Fluminense não teve tantas chances assim, que o Cruzeiro teve o domínio total do jogo, mas para quem assistiu o jogo, não foi bem assim. O que a gente viu foi uma partida mais equilibrada, ora com o Cruzeiro chegando mais um pouco e depois o Fluminense. É verdade que no primeiro tempo o Cruzeiro foi bem perigoso, foi bem mais perigoso do que o Fluminense, teve mais as ações do jogo, mas no fim o jogo foi equilibrado, tivemos chances dos dois lados. O Cruzeiro poderia ter marcado também por um milagre, pelo que o futebol às vezes acontece, né? Às vezes o futebol apresenta uma situação que o time pode ficar jogando ali 2 dias seguidos que a bola não vai entrar. E essa foi a impressão que a gente teve no dia de ontem em relação ao Cruzeiro. Mas antes do Cruzeiro ter as suas chances, é bom lembrar que o Fluminense tiveram 2 chances muito perigosas, não por criação, mas pelo jogo. Eu ia falar uma palavra que não pode, porque pode derrubar o vídeo, mas um esquema de jogo maluco do Diniz, um esquema de jogo muito perigoso que ele sempre assumiu, não esconde isso de ninguém, e o Cruzeiro vai sofrer muito até entender a forma que o Diniz joga, e depois que entender vai continuar sofrendo, porque é assim que os times do Fernando Diniz jogam. Bola no pé do goleiro o tempo todo, e até um tempo atrás o pessoal comparava muito com o Diniz, o estilo do futebol do Diniz com o estilo do Pepe Guardiola, só que não tem nada a ver, é bem diferente, porque a posse de bola e a trocação de passes do Pepe Guardiola é sem correr risco, é da intermediária para frente,
E do Diniz, como a gente a gente viu muito recentemente no Fluminense, a gente viu o Fábio dominando a bola praticamente em cima da linha do gol, para poder tocar para zagueiro, para lateral e ficar rodando a bola dentro da sua própria área. Então se coloca em risco o tempo todo e logo no início do jogo, principalmente na segunda vez que quase deu errado, né? Na verdade deu errado, mas quase virou um gol. Na segunda vez, um carrinho que o Ganso deu quase desvia a bola direto para o gol. Então, aos 9 minutos já poderia estar 1-0 o Fluminense e aí o Cruzeiro ia ficar ter que correr atrás de um prejuízo e se expor mais ainda. Quase foi gol do Fluminense, mas no primeiro tempo o Cruzeiro ainda chegou mais, teve mais oportunidades, teve um lance num contra-ataque onde a defesa do Fluminense estava em pane geral, o Manuel perdido ali pelo meio de campo, deu um carrinho aleatório e ficou estatalado no chão. E o Cruzeiro, numa saída muito rápida, colocou o seu jogador ali praticamente na cara do gol. O Fábio, que estava atento, saiu, dividiu essa bola já fora da área. O Fábio teve que sair do gol, sair da área para dividir uma bola que ainda sobrou no pé do atacante do Cruzeiro, que não conseguiu fazer o gol mesmo sem o Fábio estar dentro do gol. Rapidamente a zaga voltou, aí ele chuta a bola desvia alguém que eu não lembro o nome, mas a bola bateu na trave, bateu no calcanhar do Marcelo e quase entrou no gol. Aí tinha ainda um outro jogador do Fluminense que, por sorte, a bola ainda bateu nele e depois saiu. Um lance mais bizarro ali do jogo. O Cruzeiro não converteu essa chance em gol, uma jogada meio que maluca, e o Cruzeiro quase faz 1-0 ali. Foi a primeira grande chance do Cruzeiro, que depois ainda teve uma outra chance com o atacante, o Caio Jorge. E o primeiro tempo foi assim, ainda teve o Fluminense, ainda deu uma escapada, com um pouco de perigo, não levou um perigo muito grande ao gol do Cruzeiro no primeiro tempo, mas o Fluminense ainda conseguia sair jogando, conseguia ainda ficar com a bola também nos pés. E o Cruzeiro correndo muito risco com essas saídas de bola, muito passando pelo pé do goleiro. Lembrando que o goleiro do Cruzeiro hoje é o Cássio, que assim como o Diniz fez com o Fábio no Fluminense, e quando o Diniz chega no Fluminense, o Fábio, que hoje já tem 42 anos, já é um goleiro de idade avançada, já é um goleiro em fim de carreira, e eu não falo em fim de carreira por estar jogando mal, porque já falei isso aqui outras vezes, o Fábio é um dos poucos profissionais do futebol brasileiro que, desde a sua estreia como atleta profissional, mantém o mesmo nível até os dias de hoje. Pode puxar na memória, dificilmente você vai ver um atleta brasileiro mantendo o seu alto nível do início ao final da carreira. Sempre tem uma queda, sempre tem um final de carreira geralmente um pouco mais decadente. Um outro que eu lembro agora, assim, que teve o seu auge e sempre atuou em alto nível até se aposentar, foi o Zé Roberto, que jogou no Palmeiras, jogador de seleção, jogador de Copa do Mundo, enfim. Eu digo Fábio em fim de carreira porque ele está chegando a qualquer momento ele pode anunciar sua aposentadoria, até mesmo pela sua idade avançada. Assim como o Diniz fez com o Fábio no Fluminense, expondo o Fábio a alguns momentos, parecia que ele não conhecia quem é que estava no gol do Fluminense, expondo o Fábio ali até mesmo contra a sua própria torcida, é a mesma coisa ele já começou a fazer com o Cássio. O Cássio, que já tem uma certa idade, é um excelente goleiro, é um goleiro que é campeão mundial pelo Corinthians, é um dos maiores ídolos do Corinthians, hoje está no Cruzeiro, agarra muito, é um exemplo de goleiro, é uma referência para os goleiros brasileiros, né? E o Fernando Diniz já começou a expor o Cássio também. Isso é muito perigoso e não vai demorar muito para a torcida do Cruzeiro já começar, muito em breve, pedir a cabeça do Diniz. Eu não vejo nada muito diferente do Diniz não ficar no Cruzeiro para o ano que vem. Eu acredito que até o final do ano, ele fecha o ano e, de repente, o
Cruzeiro já nem fica com ele para o ano que vem, dependendo. Vai depender muito, lógico, caso de resultado, coisa que o próprio Fernando Diniz não acredita, mas eu acho muito difícil, eu não entendi por que o Cruzeiro escolheu o Fernando Diniz para ser o seu técnico para terminar o ano. Mas voltando a falar do jogo, no segundo tempo o Cruzeiro ainda volta e tem uma grande chance com o Caio Jorge, ele chuta para fora com muito perigo, né? Até quem estava do lado oposto, né, do que ele chutou achou que tinha sido gol. Eu vendo na TV, eu achei que tinha sido gol de início, né? Mas quando a gente vê que ele nem correu para comemorar, foi quando identifica que não tinha sido gol. Mas quase fez um gol, a jogada muito perigosa, acho que foi até depois daquele lance bizarro, aos 13 minutos do primeiro tempo, que perdeu o gol sem goleiro. Esse foi o lance mais perigoso, uma jogada criada ali pelo Cruzeiro no contra-ataque. Mas depois disso, o Fluminense começou a chegar mais ao gol do Cruzeiro. E mais uma vez lembrando, ao contrário que disse o Diniz na sua coletiva, o Fluminense levou muito perigo ao gol do Cruzeiro. E depois desse lance do Caio Jorge, o Fluminense teve 3 chegadas muito perigosas, né? Teve 3 chegadas, uma delas no cruzamento do Marcelo para o Ganso. Se o Ganso chega na bola, era gol. Realmente, não teve a defesa do Cássio, porque o Ganso não chegou na bola. Talvez se fosse o Cano, que ontem, nem sei porquê, aliás, sei, né? Ele foi expulso Lembrei agora que ele foi expulso no último jogo, então o Cano não estava nem no banco, mas de repente, se é o Cano nessa jogada, se é um atacante nessa jogada, certamente chegaria na bola e faria o gol. Então teve 3 chegadas do Fluminense, uma muito perigosa, a outra, o Cássio, bem posicionado, fez uma bela defesa num chute do Keno, e depois desses 3 lances, aos 9 minutos, ou seja, o chute do Caio Jorge foi aos 3 minutos, o gol do Fluminense foi aos 9 minutos. Nós temos aí 6 minutos com 4 chegadas do Fluminense. E aos 9 minutos, o Ganso coloca o John Arias em condições de finalização. O John Arias finaliza muito bem, uma finalização que poucos atacantes conseguiriam, mas o John Arias é um dos grandes atacantes que atuam no Brasil, é o melhor jogador do Fluminense nessa temporada, no momento, já vencendo desde o ano passado, e ele consegue fazer um belo gol, abre o placar para o Fluminense, 1-0 Fluminense, e eu digo que até o final do jogo, o Cruzeiro não conseguiu produzir muita coisa. Lá para os 30 minutos ainda teve uma outra chance do Fluminense com o Cauã Elias, depois que ele quase faz um gol de cabeça, a bola passa perto, foi um outro susto que o Cruzeiro levou, que eu acho, não sei que jogo que o Diniz viu, que ele não viu esse volume de jogo do Fluminense. E mais uma vez também o Fábio salvando o Fluminense. Aos 34 minutos, no chute do atacante do Cruzeiro, foi numa cabeçada e o Fábio fez uma excelente defesa, fez um milagre e, se não é o Fábio, mais uma vez, poderia ter sido um empate, mas o Fluminense saiu com a vitória, o Fluminense que ainda teve uma chance lá já para os 40 e poucos minutos do segundo tempo, mas no final do jogo, o Fluminense ganhou por 1-0, uma vitória muito importante. O Fluminense não jogou muito bem, mas jogou para ganhar e ganhou o seu jogo. Isso que eu vinha falando já de um tempo, contra o Atlético Goianiense não jogou para ganhar, contra o Galo na Libertadores não jogou para ganhar. Ontem teve que se expor mais um pouco, ter que continuar se expondo mais, porque precisa pontuar no Campeonato Brasileiro. Vai dar uma descansada agora na data FIFA, o Mano vai ter tempo de dar uma organizada no time, recuperar alguns jogadores, recuperar o Thiago Silva para a continuidade do campeonato. Né, o Fluminense, que ainda corre muito risco de rebaixamento, mas se continuar jogando como ontem, tem chances maiores de fugir desse rebaixamento. Não foi um futebol bom, não foi um futebol espetacular, mas digo em questão da atitude de sair para jogar e buscar o resultado, coisa que não vinha fazendo. Chutou a gol, chutou
bastante a gol ontem, né? E agora eu quero só falar um pouquinho daquilo que o Fernando Diniz disse depois do jogo na sua coletiva. Eu fiz alguns recortes para não ficar muito grande e nós vamos acompanhar um pouco da coletiva do Diniz, tá bom? Vamos lá. Se a gente for discutir o futebol, só o resultado, a gente não precisa fazer análise. A gente teve muitas chances, talvez o Cruzeiro fazia tempo que não era tão dominante aqui no Maracanã, principalmente no primeiro tempo, mas no segundo tempo também a gente teve pelo menos duas grandes oportunidades. Se você contabilizar, não me lembro, o Cássio não fez nenhuma defesa importante e o Fluminense não teve nenhuma chance clara, nem o gol foi uma chance tão clara como as que a gente teve. Foi um gol muito difícil de ser feito. O Arias chutou a bola no lugar que ela podia ter entrado. Bem, aqui a gente já vê ele fazendo muito mais uma autodefesa, porque ele já começou a receber muitas críticas dele no trabalho que ele está fazendo no Cruzeiro, já começou a receber bastante crítica, porque já é o terceiro jogo dele, são 2 empates e uma derrota, né? Tem até nessa coletiva um repórter fala que esse é uma estreia dele num time que ele não consegue fazer uma vitória em 3 jogos. Sempre que ele estreia num time, ele consegue uma vitória antes do terceiro jogo, e dessa vez ele não conseguiu. 2 empates e uma derrota. E ele vem muito mais para uma autodefesa do que falar da realidade do que está acontecendo ali no jogo. Então, a gente tem, isso é uma luta minha a vida inteira. Se a gente analisa o resultado, essa pergunta faz sentido, sabe? Mas se a gente analisa o que aconteceu nas 3 partidas, ela não faz muito sentido. Aí, mais uma vez, ele fala em questão de não ter que analisar o resultado e analisar a partida. E isso, para mim, é uma loucura. É lógico que a gente não pode analisar o resultado somente em si em um jogo. Mas até quando o resultado não vai influenciar numa análise geral? A gente vê que ele tenta, ao tempo todo, fugir da realidade. Fugir da realidade. Toda hora ele fala que não é para olhar o resultado, é para olhar que o time foi melhor, que o time jogou mais, que mereceu o resultado. Só que não ganhou, perdeu de novo. Mais uma vez, ele vem com um discurso que fez, bababá, aconteceu, criamos, fizemos, acontecemos, não sofremos, e não é verdade. O Cruzeiro sofreu muito ontem, passou por muitos momentos ruins na partida. O Fluminense levou muito perigo ao gol do Cruzeiro por diversas vezes. E ele fala de uma forma como se só o Cruzeiro tivesse jogado, como só o Cruzeiro tivesse finalizado a gol. E a gente pega ali as estatísticas do jogo, que geralmente é uma estatística mais fria, tal, mas se a gente for analisar, o Fluminense fez 14 chutes ao gol e o Cruzeiro 13. Quem chutou mais foi o Fluminense. E dessas 14, 5 foram no gol. Do Cruzeiro, das 13, 5 também foram no gol. E se a gente for olhar, você pega os melhores lances do jogo, você vai ver que as bolas que o Fluminense não conseguiu concluir em gol, ou chutou para fora, ou quase o atacante chega, foram jogadas muito perigosas, mais perigosas do que as jogadas do Cruzeiro. O Cruzeiro teve 3 jogadas perigosas só. O Fluminense teve umas 5 ou 6. Então parece que ele não assiste o mesmo jogo ou fica só nessa autodefesa, que em breve ele não vai ter mais o que falar. O rendimento de alguns jogadores do Cruzeiro já caiu com o Diniz. O time está pior do que estava com o Seabra. O time não desenvolve. O time não joga. O time só passou a correr mais risco. Continuar? Obviamente que o resultado pesa muito e determina muitas coisas, Lógico mas que o pesa. jogo não dá para a gente analisar só pela ótica do resultado. Então, a gente, no jogo de hoje, o fato de sair jogando trouxe muito mais benefício para a gente do que malefício já. E nas outras partidas também, que os jogadores foram se testando. Então, porque a gente criou, assim, os 3 jogos, embora a gente não venceu esses 3 jogos, nesse período de uma semana que eu estou aqui, a gente teve as possibilidades de vitória, por aquilo que aconteceu na partida, eles estenderam muito mais para o lado do Cruzeiro.
Mais uma vez, ele vem falando que teve mais chance, que a possibilidade de vitória era mais para o Cruzeiro do que para os outros times, só que não ganha. Ele tem 3 jogos no Cruzeiro, 2 empates e uma derrota. 2 gols feitos, 3 gols sofridos. E ele disse que essa saída de bola está trazendo mais benefícios do que ser negativo. Está sendo mais positivo do que negativo. E a gente está vendo que não é. Está expondo mais o time. Aí aqui, eu fiz já uma edição aqui. Agora a gente vai ouvir o Fernando Diniz numa entrevista antiga, porque no primeiro turno do campeonato, o Diniz ainda era técnico do Fluminense. Quando jogaram Cruzeiro e Fluminense em Minas, foi 2-0 Cruzeiro. E quem era o técnico do Fluminense? Fernando Diniz. Aí no jogo no Maracanã, Fluminense e Cruzeiro. Quem é o técnico do Cruzeiro? Fernando Diniz. Placar do jogo, 1-0. Agora, olha as coincidências nas declarações do Fernando Diniz. E a gente não consegue. O resultado é uma coisa que ele é muito determinante para as análises das pessoas, mas os jogos do Campeonato Brasileiro, eu posso citar 1-1. Mais uma vez ele tenta tirar o peso da análise do resultado. Mais uma vez, ele tenta descompactar isso das perguntas. Ele tenta tirar o foco de que ele está perdendo os jogos. Falando que você não pode analisar o resultado, você tem que analisar o jogo. Mas analisar o jogo também é jogar o resultado. Eu posso analisar o jogo dizendo: o Fluminense jogou muito, o Fluminense chutou 15 bolas a gol, o Fluminense atacou mais e no final o Fluminense perdeu, foi 1-0. Gente, o resultado final faz parte da análise do como todo também. A gente, pelo que produziu também, embora a equipe esteja devendo no Campeonato Brasileiro na temporada, a gente teve muitos jogos, quase todas as partidas, como a de hoje, por exemplo, que, na minha opinião, o Fluminense não mereceu perder a partida. Cara, é bizarro, mano. É bizarro. Ele falou a mesma coisa na coletiva de ontem. Isso é incrível. Contra o Atlético Mineiro, a gente tinha 2-0, a partida na mão, tinha uma chance de fazer o terceiro gol, tomamos um empate. Contra o São Paulo, tomamos o gol no final, praticamente nos últimos minutos do jogo. No jogo contra o Atlético Goianiense, coisa parecida, a gente tinha 1-0, tivemos a chance de fazer o segundo e o terceiro gol, não fizemos. Mesmo não produzindo tanto. Mas o resultado, ele não vem e a análise fica muito em cima do resultado e o torcedor eu entendo de maneira completa. Bem, Fernando Diniz já começou um trabalho no Cruzeiro mais se justificando, mais se defendendo do que outra coisa, né? Vai ser muito questionado. Realmente não entendi a escolha do Fernando Diniz no Cruzeiro. O Cruzeiro que é SAF, tem um novo dono, o Ronaldo vendeu lá para o Pedrinho de BH. Está investindo muito no Cruzeiro, mas essa escolha pelo Fernando Diniz, para mim, não tem cabimento algum. Vai sofrer muito mais do que qualquer outra coisa. E, continuando dessa forma, nem para a Libertadores o Cruzeiro vai conseguir ir, né? Então, depois dessa vitória do Fluminense, o Fluminense sobe ali 2 posições, vai para 16º lugar com 30 pontos. O Vitória tem 28 pontos. O Corinthians também com 28 pontos. Eles ainda vão jogar na rodada, mas o Fluminense tem um jogo a menos do que esses 2 times, né? Cuiabá, que tem 23, está bem mais abaixo, em 19º, e o Lanterninha é o Atlético Goianiense com 21 pontos. Um resultado que não foi muito legal também para o Fluminense foi ontem. O Criciúma ganhou o Atlético Goianiense em casa por 2-0, e o Criciúma aí abrindo, no momento, 5 pontos do Fluminense. O Criciúma, que abriu 7 pontos da zona de rebaixamento, vai se distanciando dessa briga, vai deixando uma galera lá para baixo, né? Então, foi um resultado muito importante para o Fluminense, para dar uma respirada,
para ir para essa data FIFA um pouco mais aliviado, né, pela vitória. Agora é torcer contra o Vitória, torcer contra o Corinthians. Lembrando que o Vitória vai pegar o Galo em Minas e o Corinthians vai jogar contra o Internacional em casa na Neoquímica Arena. Então são 2 jogos importantíssimos que a torcida do Fluminense tenho certeza que vai acompanhar de perto com o secador na mão. E o Cruzeiro, que ficou em 8º lugar com 43 pontos, poderia, se tivesse ganho ontem, assumiria a 6ª colocação no lugar do Bahia. Bem, galera, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez eu quero pedir para você, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com os amigos e coloca a sua opinião. O que você achou do jogo, o que você achou daquilo que foi falado aqui, se você concorda, se você não concorda, e comenta aí. Você acha que o Fluminense vai conseguir se salvar? Você acha que o Fluminense vai escapar desse rebaixamento ou não? Na minha opinião, Corinthians ou Fluminense disputa uma vaga. Um dos dois vai para o ralo. Um dos dois vai disputar a Série B ano que vem. Beleza? Parabéns ao Fluminense pela vitória. Torcida tricolor, eu avisei, tem que dar prioridade a um campeonato. Torcida do Corinthians, já tenho falado a mesma coisa. Tem que dar prioridade ao brasileiro. Senão, não vai conseguir ficar na Série A. Beleza? Até a próxima, então. Fui.